Olá, queridos alunos e colegas educadores. Bem-vindos! Na aula de hoje, vamos abordar a importância do registro da memória e da documentação da escola, explorando formas de preservar a história institucional e construir um legado educativo significativo. Cada escola possui uma história única, tecida pelas experiências, conquistas, desafios e transformações vividas ao longo do tempo. Essa história se expressa nas práticas pedagógicas, nas relações estabelecidas, nos projetos desenvolvidos, nas mudanças do espaço físico, nas tradições criadas, nas pessoas que por ali passaram. Registrar, organizar e preservar essa memória não é apenas um exercício nostálgico, mas uma ação fundamental para fortalecer a identidade institucional, aprender com as experiências passadas e construir um futuro mais consciente e significativo. A memória escolar pode ser compreendida em múltiplas dimensões. A dimensão pedagógica refere-se ao registro e à reflexão sobre práticas educativas, projetos, metodologias, avaliações, resultados de aprendizagem ao longo do tempo. Esses registros permitem analisar a evolução do trabalho pedagógico, identificar o que funcionou bem e o que precisou ser ajustado, e evitar que boas experiências se percam com a rotatividade de educadores. A dimensão institucional engloba a história da fundação e desenvolvimento da escola, mudanças em sua estrutura e funcionamento, momentos significativos como inaugurações, reformas, implementação de novos programas ou políticas educacionais. Esta dimensão ajuda a compreender a escola em seu contexto social e histórico mais amplo. A dimensão comunitária contempla as relações entre a escola e a comunidade ao seu redor. Eventos, celebrações, parcerias, projetos sociais, participação em movimentos locais. Registrar essa dimensão fortalece o sentido de pertencimento e valoriza a escola como parte integrante de um território. A dimensão humana é talvez a mais rica e complexa. Ela inclui as histórias das pessoas que fizeram e fazem a escola: gestores, professores, funcionários, estudantes, famílias. Suas contribuições, trajetórias, memórias e perspectivas são fundamentais para uma compreensão mais profunda e nuançada da vida escolar. Por que é importante registrar e preservar a memória escolar? Primeiro, porque fortalece a identidade institucional. Uma escola que conhece e valoriza sua história desenvolve um senso mais forte de quem é, quais são seus valores, qual seu papel na comunidade. Essa identidade clara fornece um senso de continuidade e propósito que orienta as ações presentes e futuras. Segundo, porque permite aprender com as experiências passadas. Projetos bem-sucedidos podem ser revisitados e adaptados. Erros e dificuldades oferecem aprendizados valiosos. Soluções criativas para desafios podem inspirar novas práticas. Sem um registro adequado, muitas dessas experiências se perdem, levando a reinvenções desnecessárias da roda ou a repetição de erros evitáveis. Terceiro, porque valoriza as contribuições de diferentes gerações. Reconhecer e documentar o trabalho e as realizações daqueles que vieram antes é uma forma de respeito e gratidão, além de inspirar as novas gerações a também deixarem sua marca positiva. Quarto, porque fortalece o vínculo entre escola e comunidade. Compartilhar a memória escolar com famílias, ex-alunos e moradores locais cria pontes entre passado e presente e reafirma o papel da escola como instituição comunitária significativa. Quinto, porque constitui uma fonte valiosa para pesquisas em história da educação. As escolas são microcosmos que refletem transformações sociais, políticas educacionais, tendências pedagógicas. Seus registros podem contribuir significativamente para a compreensão mais ampla da história educacional. Quais são os tipos de documentos e registros que compõem a memória escolar? Os documentos oficiais e administrativos incluem o ato de criação da escola, regimentos, projeto político-pedagógico em suas diferentes versões, atas de reuniões, especialmente de conselhos escolares e conselhos de classe, relatórios anuais, correspondências oficiais, registros de matrícula, livros de ponto, entre outros. Esses documentos, além de seu valor legal, oferecem insights sobre a organização e o funcionamento institucional ao longo do tempo.
Os registros pedagógicos abrangem planos de ensino, diários de classe, amostras de atividades e produções dos estudantes, relatórios de projetos, registros de avaliações internas e externas, materiais didáticos produzidos pela escola, entre outros. Eles documentam as práticas educativas, as abordagens metodológicas, os conteúdos priorizados em diferentes momentos. Os registros audiovisuais incluem fotografias, vídeos, gravações sonoras de eventos, apresentações, depoimentos, atividades cotidianas. Esses materiais capturam momentos que, muitas vezes, não são bem representados apenas por textos, trazendo a dimensão sensível e visual da vida escolar. As publicações escolares englobam jornais ou revistas produzidos pela escola, boletins informativos para a comunidade, livros ou coletâneas de trabalhos dos estudantes, blogs, sites ou páginas em redes sociais. Essas publicações mostram como a escola se comunicava internamente e com o mundo exterior. Os objetos e artefatos incluem uniformes antigos, mobiliário escolar, equipamentos didáticos, troféus, presentes comemorativos, obras de arte produzidas ou adquiridas pela escola, entre outros itens materiais que possuem valor histórico e simbólico. Os depoimentos orais e escritos de ex-alunos, professores aposentados, antigos gestores, funcionários e membros da comunidade trazem perspectivas pessoais e vividas sobre a história escolar, humanizando e enriquecendo a compreensão do passado institucional. Como organizar e preservar esses diversos materiais? O primeiro passo é a sensibilização da comunidade escolar para a importância da memória institucional. É fundamental que gestores, professores, funcionários, estudantes e famílias compreendam o valor desses registros e contribuam para sua preservação e ampliação. O segundo passo é a criação de procedimentos sistemáticos para o registro cotidiano. Estabelecer rotinas para documentar eventos, projetos, decisões importantes. Definir responsáveis por fotografar momentos significativos, criar sistemas para arquivar digitalmente materiais relevantes, manter atas detalhadas de reuniões importantes. Esses procedimentos evitam que o registro seja esporádico ou concentrado apenas em momentos especiais. O terceiro passo é a organização física e digital dos materiais. Isso pode envolver a criação de um centro de memória ou arquivo escolar, com espaço físico adequado para armazenar documentos, fotografias, objetos e outros materiais históricos. O desenvolvimento de um sistema de classificação e catalogação que permita fácil localização e acesso aos materiais. A digitalização de documentos frágeis ou muito consultados, para preservar os originais e facilitar o acesso. A criação de backups regulares para materiais digitais em múltiplos dispositivos e locais. O armazenamento adequado de materiais físicos, considerando condições de temperatura, umidade e proteção contra pragas, especialmente para itens mais antigos ou frágeis. O quarto passo é a promoção de projetos específicos de memória escolar, que podem incluir a organização de exposições temporárias ou permanentes sobre a história da escola, a coleta de depoimentos orais de pessoas significativas para a trajetória institucional, a criação de um livro ou documentário sobre a história da escola, envolvendo estudantes na pesquisa e produção, as celebrações de aniversários importantes da instituição, com atividades que resgatem e valorizem sua trajetória, a organização de encontros de ex-alunos e educadores, criando oportunidades para compartilhar memórias e fortalecer vínculos. Passando para o quinto passo, que é a integração da memória escolar ao trabalho pedagógico cotidiano. A história da instituição pode ser um rico material de estudo em diferentes disciplinas e projetos. Em história, para compreender como eventos locais, nacionais e globais se refletiram no contexto escolar. Em geografia, para analisar transformações do território em que a escola se insere. Em língua portuguesa, para trabalhar com diferentes gêneros textuais presentes nos registros escolares. Em arte, para explorar manifestações artísticas e culturais que marcaram diferentes momentos da escola. Em projetos interdisciplinares sobre memória, identidade, patrimônio cultural,
história local, entre outros temas pertinentes. Quais são os desafios na preservação da memória escolar? O primeiro desafio é a descontinuidade administrativa. A rotatividade de gestores e educadores muitas vezes leva à interrupção de processos de registro e preservação, especialmente quando estes não estão bem institucionalizados. É fundamental que a valorização da memória escolar seja parte da cultura institucional, não apenas iniciativa de pessoas específicas. O segundo desafio é a falta de espaço físico adequado. Muitas escolas enfrentam limitações de infraestrutura que dificultam a destinação de uma área para arquivo ou centro de memória. Soluções criativas, como parcerias com bibliotecas ou centros culturais locais, uso estratégico de espaços existentes ou digitalização de documentos mais volumosos, podem ajudar a contornar essa dificuldade. O terceiro desafio é a escassez de recursos materiais e humanos. A preservação adequada requer materiais específicos, caixas de arquivo, envelopes, luvas, etc. E, idealmente, pessoas com conhecimentos básicos de arquivística e conservação. Parcerias com universidades, capacitação de funcionários e voluntários e uso criativo de recursos disponíveis podem ser estratégias viáveis. O quarto desafio é a transição do analógico para o digital. À medida que mais registros nascem digitais, e-mails, documentos eletrônicos, publicações em redes sociais, surgem novos desafios de preservação. Obsolescência de formatos e dispositivos, segurança de dados, critérios de seleção do que deve ser preservado. É importante desenvolver políticas claras para o gerenciamento desses registros digitais. O quinto desafio é o equilíbrio entre preservação e acesso. Por um lado, é preciso proteger materiais frágeis ou confidenciais. Por outro, a memória só cumpre plenamente seu papel quando pode ser acessada e utilizada pela comunidade escolar. Estratégias como a digitalização, a criação de exposições temporárias e o desenvolvimento de materiais educativos baseados nos arquivos podem ajudar a ampliar o acesso sem comprometer a preservação. Quem são os atores envolvidos na construção e preservação da memória escolar? A equipe gestora tem papel fundamental ao institucionalizar práticas de registro e preservação, destinar recursos e espaços para essa finalidade, e valorizar iniciativas nessa área. Os professores contribuem ao documentar suas práticas pedagógicas, envolver estudantes em projetos de memória e utilizar a história institucional como recurso educativo. Os funcionários, especialmente aqueles com mais tempo na instituição, são guardiões de memórias informais e podem contribuir significativamente com seus conhecimentos sobre a escola. Os estudantes são tanto produtores quanto pesquisadores da memória escolar. Envolvê-los ativamente nos processos de registro e preservação desenvolve senso de pertencimento e habilidades importantes. As famílias e ex-alunos trazem perspectivas valiosas e muitas vezes possuem materiais, fotografias, documentos, objetos que podem enriquecer o acervo escolar. Especialistas em arquivística, museologia ou história podem oferecer orientações técnicas e metodológicas para projetos mais estruturados de memória escolar. Gostaria de compartilhar algumas experiências inspiradoras de preservação da memória escolar. O Centro de Memória da Educação da Faculdade de Educação da USP, CME-FELSP, desenvolve projetos de apoio às escolas para a preservação de seus acervos históricos, oferecendo orientação técnica e formação para educadores. O projeto Memória Oral da Escola, desenvolvido em várias instituições, coleta depoimentos de antigos professores, funcionários e alunos, criando um rico acervo de histórias de vida relacionadas ao contexto escolar. Várias escolas centenárias, como o Colégio Pedro II, no Rio de Janeiro, e o Colégio Culto à Ciência, em Campinas, mantêm museus ou centros de memória que preservam documentos, objetos e fotografias de sua trajetória institucional. O projeto Escolas em Rede conecta diferentes instituições para compartilhar experiências e metodologias de preservação da memória escolar, criando um movimento mais amplo de valorização da história educacional. Diversas escolas têm utilizado plataformas digitais, sites, blogs, redes sociais,
para compartilhar registros históricos e memórias institucionais, ampliando significativamente o acesso a esses materiais. Para implementar ou fortalecer práticas de registro e preservação da memória escolar, sugiro algumas estratégias concretas. Primeiro, comece um diagnóstico do acervo existente. Que materiais a escola já possui? Onde estão armazenados? Em que condições? Este levantamento inicial ajudará a definir prioridades e planejar ações futuras. Segundo, forme uma equipe ou comissão de memória, incluindo representantes de diferentes segmentos da comunidade escolar. Esta equipe pode coordenar as ações, dividindo responsabilidades e envolvendo mais pessoas gradualmente. Terceiro, defina um espaço físico, mesmo que pequeno inicialmente, para centralizar documentos e objetos históricos. Organize-o de forma adequada, com prateleiras, caixas de arquivo, etiquetas e condições mínimas de conservação. Quarto, estabeleça protocolos básicos para o registro cotidiano. Quem fotografa os eventos escolares? Como são arquivados os projetos pedagógicos? Onde são guardados exemplares de trabalhos significativos dos estudantes? Esses protocolos devem ser simples e viáveis para garantir sua continuidade. Quinto, inicie a digitalização gradual de documentos importantes, começando pelos mais frágeis ou mais consultados. Organize-os em pastas digitais com nomes claros e descritivos e crie múltiplas cópias de segurança. Sexto, desenvolva um projeto pedagógico sobre a história da escola, envolvendo estudantes na pesquisa, organização e divulgação de materiais históricos. Este projeto pode ser interdisciplinar e culminar em uma exposição, um livro, um documentário ou outra produção coletiva. Sétimo, crie um calendário de celebrações significativas para a história institucional, como o aniversário da escola, homenagens a educadores importantes, rememoração de marcos históricos, encontros de ex-alunos. Esses momentos são oportunidades valiosas para coletar e compartilhar memórias. Oitavo, estabeleça parcerias com instituições que possam oferecer apoio técnico ou recursos. Universidades, museus, arquivos públicos, secretarias de cultura, fundações culturais. Muitas oferecem programas de capacitação ou consultoria nessa área. Nono, busque recursos através de editais de fomento à cultura, educação ou preservação de patrimônio. Projetos bem elaborados de memória escolar podem ser elegíveis para diferentes linhas de financiamento. Décimo, documente o próprio processo de construção da memória escolar, registrando aprendizados, desafios e conquistas nessa jornada. Esta metadocumentação será valiosa para a continuidade do trabalho ao longo do tempo. Um elemento essencial que merece atenção especial é a documentação pedagógica. Esta vai além dos registros administrativos e burocráticos, focando nos processos de ensino e aprendizagem, nas experiências educativas, nas descobertas e construções das crianças e jovens. A documentação pedagógica é um processo de registro, reflexão e comunicação que torna visíveis os percursos de aprendizagem. Inspirada na abordagem de Reggio Emilia, a documentação pedagógica pode incluir os registros escritos de observações sobre processos de aprendizagem individuais e coletivos, as fotografias que capturam momentos significativos de exploração, descoberta e interação, as gravações em áudio e vídeo de diálogos, apresentações, experimentos, as amostras de produções dos estudantes em diferentes estágios de desenvolvimento, as narrativas que interpretam e dão significado aos registros, conectando-os ao projeto pedagógico. E os painéis, portfólios ou instalações que comunicam visualmente os processos vividos. Esta documentação serve a múltiplos propósitos. Ajuda educadores a compreender melhor como as crianças aprendem. Oferece aos estudantes oportunidades de revisitar e refletir sobre suas próprias aprendizagens. Comunica às famílias o trabalho desenvolvido na escola e cria um arquivo vivo que contribui para a memória pedagógica institucional. Outro aspecto importante é a escolha das tecnologias para registro e preservação. Embora as ferramentas digitais ofereçam vantagens significativas em termos de armazenamento e acesso, é importante considerar:
A diversidade de formatos. Combine registros digitais e analógicos, considerando que cada um tem suas vantagens e limitações. A questão da durabilidade. Formatos digitais podem se tornar obsoletos rapidamente. Estratégias de migração periódica para novos formatos são essenciais. A acessibilidade. Considere como diferentes públicos, incluindo pessoas com deficiência, poderão acessar os registros. A segurança. Estabeleça políticas claras sobre o que pode ser compartilhado publicamente e o que deve ter acesso restrito, especialmente quando se trata de imagens e informações sobre estudantes. A sustentabilidade. Desenvolva sistemas que possam ser mantidos ao longo do tempo, mesmo com mudanças na equipe ou na gestão escolar. A memória escolar também deve contemplar as vozes e perspectivas diversas que compõem a comunidade educativa. É importante buscar ativamente registros que representem diferentes grupos sociais, culturais e étnicos, evitando que a história institucional reproduza invisibilidades e exclusões presentes na sociedade mais ampla. Para isso, algumas estratégias incluem coletar depoimentos orais de pessoas com diferentes trajetórias e experiências na escola, buscar registros de iniciativas relacionadas à diversidade e inclusão ao longo da história escolar, documentar projetos e eventos que valorizaram diferentes culturas e saberes, garantir que o acervo iconográfico, fotografias, vídeos, represente a diversidade da comunidade escolar. Envolver representantes de diferentes grupos na equipe ou comissão responsável pela memória escolar. Por fim, é fundamental pensar na memória não apenas como preservação do passado, mas como construção ativa do presente e do futuro. O valor da memória escolar está menos em sua função de arquivo estático e mais em sua capacidade de gerar reflexões, conexões e inspirações para as práticas educativas atuais. Nesse sentido, algumas possibilidades incluem promover diálogos intergeracionais, conectando educadores e estudantes de diferentes épocas. Utilizar registros históricos como pontos de partida para discussões sobre transformações educacionais, sociais e culturais. Analisar criticamente práticas e concepções pedagógicas de diferentes períodos, compreendendo seus contextos e implicações. Identificar valores e tradições que merecem ser preservados, assim como aspectos que precisaram ser superados ao longo da trajetória institucional. Inspirar-se em experiências bem-sucedidas do passado para enfrentar desafios contemporâneos, adaptando-as aos novos contextos e necessidades. A memória escolar, quando viva e dinâmica, torna-se um recurso valioso para o fortalecimento da identidade institucional, para a reflexão sobre práticas educativas e para a construção coletiva de uma escola cada vez mais significativa e relevante para sua comunidade. Para concluir esta aula, gostaria de enfatizar que o registro e a preservação da memória escolar não são apenas responsabilidades administrativas ou burocráticas, mas dimensões fundamentais do trabalho educativo. Documentar a jornada da escola com seus momentos de crescimento, superação, aprendizado e celebração é uma forma de honrar aqueles que contribuíram para a sua história, inspirar as gerações presentes e deixar um legado significativo para o futuro. Cada escola, independentemente de seu tamanho, recursos ou tempo de existência, tem uma história única e valiosa que merece ser registrada e compartilhada. Iniciar ou fortalecer práticas de documentação e preservação da memória institucional é um processo que pode começar com ações simples e crescer gradualmente, envolvendo cada vez mais pessoas e dimensões. O mais importante é desenvolver um olhar atento e sensível para o valor histórico e pedagógico do cotidiano escolar, reconhecendo que aquilo que fazemos hoje será a memória de amanhã. Com esse olhar, podemos transformar o registro e a documentação em práticas integradas ao trabalho cotidiano, não como tarefas adicionais, mas como dimensões essenciais de uma educação reflexiva, conectada e significativa. E aí, pessoal? Chegamos àquele momento em que a nossa jornada de aprendizado por meio destes vídeos chega ao fim. De coração, espero que todo o conteúdo que compartilhamos ao longo destas aulas tenha acendido uma faísca em vocês. Mas olha só, essa jornada não para por aqui, viu? Pelo contrário,
ela está só começando. Principalmente para vocês, futuros gestores escolares. O mundo da educação é dinâmico, está sempre evoluindo, com novas pesquisas, novas tecnologias e novas formas de pensar a escola. Por isso, a sede por conhecimento e a busca constante por atualização não podem ser deixadas de lado. Pensem bem: um bom gestor escolar é como um farol que guia a comunidade educativa em meio às mudanças e aos desafios. Para iluminar esse caminho da melhor forma, é fundamental estar sempre bem informado, conhecer as tendências, entender as novas ferramentas e, principalmente, nunca perder a curiosidade de aprender. Estudar, se manter atualizado, participar de cursos, trocar experiências com outros colegas, tudo isso não é um peso, mas sim um investimento no seu futuro e, consequentemente, no futuro da educação que vocês irão liderar. Um gestor que busca conhecimento, que se mantém aberto a novas ideias, é um gestor mais preparado para tomar decisões assertivas, para inspirar sua equipe, para criar um ambiente de aprendizado inovador e acolhedor para os alunos. Então, levem com vocês essa mensagem: o aprendizado é contínuo. Que essa nossa jornada juntos tenha sido apenas o primeiro passo de uma longa e rica caminhada de estudos e descobertas. Continuem buscando conhecimento, continuem se atualizando e tenho certeza que vocês serão excelentes gestores escolares, capazes de transformar a realidade da educação para melhor. E espero que o Instituto Ginead seja um grande aliado nessa jornada. Quero reforçar algo importante. A jornada de aprendizado neste curso de gestão escolar está longe de acabar. Nas próximas aulas, vocês terão acesso a conteúdos igualmente valiosos e enriquecedores, que darão continuidade a essa nossa exploração do universo da gestão escolar. Fiquem ligados, pois muita coisa boa ainda está por vir para impulsionar ainda mais a caminhada de vocês.